Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Quem tá falando aqui é Douglas Monteiro, da Filmmaker Sports, e aqui a gente fala muito sobre produção audiovisual no mundo esportivo. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. No vídeo de hoje a gente vai desvendar as configurações para cada esporte, seja futebol, skate, vôlei, natação. Cada esporte tem uma configuração específica para que você não perca nenhum tipo de movimento, não perca o foco, tenha nitidez e mesmo assim tenha fluidez no seu vídeo. Primeiro, resolução e frame rate. Para a maioria dos seus trabalhos, o 4K é fundamental hoje em dia. Mas claro, o 1080, né, o famoso Full HD, ainda tem espaço, principalmente quando você vai publicar nas redes sociais. Agora falando de frame rate, 24 e 30 fps por segundo são ótimos para aquele look cinematográfico e para transmissão padrão, mas para esporte o queridinho é os 60 frames por segundo. Ele te traz mais fluidez e dá para fazer aquele famoso 50% de câmera lenta, né? Agora, se sua câmera tem a capacidade de fazer 120 frames por segundo, aí vai que vai, né? É aquela famosa super câmera lenta, né? Mas eu aconselho que a gente não use em todo o vídeo, tá? Use uma parte ou outra e tudo mais. Dê preferência pro 60, pro 30. Se você quer um look mais cinematográfico, vá pro 24. Mas eu aconselho trabalhar no 60 ali para você ter mais fluidez, para você ter opções, né? Se você não tem muita certeza do que você quer durante o vídeo, ter opções para variar, vai em 60. Se tiver a opção de 120, escolhe um take ou outro, até para você não ficar preso naquela sensação de ter slow no vídeo inteiro. Agora, falando de velocidade do obturador, por regra, né? Porque uma regra assim que a galera trazida do cinema, normalmente a gente dobra o número, né? Se a gente faz 24 fps, a gente vai para 48. Se a gente faz 30, a gente vai para 60. Se a gente faz 60 frames por segundo, a gente vai para uma velocidade de 120. Normalmente a gente dobra. Mas se você quer nitidez, né? Nitidez, buscar ali que você não tenha tanto borrão no vídeo, é ideal que você suba cada vez mais essa velocidade, 1/250, 1/500, 1/1000, para que você tenha mais nitidez e para que você não perca nenhum quadro, né? Pegue muitas informações, porque o esporte ele é de velocidade. Então, assim, é muito importante que você tenha uma velocidade muito alta para que você consiga trazer mais e mais informações. Claro que você pode brincar um pouco com essa velocidade para trazer movimento e tudo mais, mas o mais adequado é que você suba. E lembrando, quanto mais velocidade você tiver, mais escura a sua imagem vai estar, mas vai ter mais nitidez, mas vai estar mais escuro. Então é esse contrabalanço que traz a velocidade muito alta. Lembrando, né, a velocidade muito alta, a gente vai balancear isso com o ISO, né? Então assim, não sei que abertura tá a sua lente, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente parte do pressuposto que quanto mais velocidade, mais escuro, mais você vai trabalhar com ISO. E com essa questão do ISO, né, esse aumento do ISO, a gente traz mais ruídos. Então assim, tenta sempre balancear nessa questão, tá, rapaziada? Porque o esporte precisa de muita nitidez. Então assim, tenta sempre balancear nessa questão de ISOs muito altos, muito cuidado com isso, porque a partir ali, dependendo da sua câmera, né, a partir de 3600 aí o ISO, o ruído consome muito da câmera, né? Muito da imagem, na verdade, consome muito da imagem e você perde muito nitidez. Então cuidado com isso, faz esse balanço. E isso vai acontecer muito em imagens à noite, né, final de tarde e tudo mais. E como a grande maioria dos esportes acontece durante o dia, né? Isso para muitos não é um problema, mas eu, por exemplo, faço muito trabalho à noite, então isso para mim é muito problema. Então muito cuidado na hora do ISO para não ter muito ruído. Então, agora vamos falar sobre a abertura, né? Lembrando que a abertura da lente, ela depende da lente que você tiver, né? Ela pode ser de 1.2, 1.4, 2.0, 2.8 e ir subindo, né?
Lembrando que quanto menor esse número, né, menos você vai ter espaços de foco, né? Então assim fica mais difícil para você focar, né? Então assim, porque abre demais e você tem menos local para focar. Então normalmente a gente faz no esporte, a gente fecha mais para que a gente tenha mais possibilidade de focar. A gente fecha mais para que a gente tenha mais possibilidade. Então vai ficando mais e mais escuro. Então percebam se vale a pena fechar mais, se mantém muito aberto, né? Porque isso também vai variar. Se você tem um objeto único que não tem muita variação, eu faço muito futebol. Então um atleta entra na frente do outro, né? Dependendo da qualidade do autofoco da tua câmera, isso atrapalha bastante, né? Então a abertura é fundamental. Então se você, por exemplo, vai fazer corrida de ruas, você tá só num personagem, então você consegue acompanhar ele em 2.0, show de bola. 2.8, show de bola. Seu fundo vai ficar mais desfocado, vai ficar mais bonitinho e tudo mais. Vai ter mais possibilidade de manter uma velocidade muito alta, porque você vai ter mais entrada de luz. Então presta muita atenção nessas questões, né? Então assim, a gente entendendo cada ponto, a questão da abertura, a questão do ISO, né? E a questão da velocidade, a gente vai tentar fazer uma regrinha adequando cada um para que não perca nitidez, para que não perca foco e para que fique fluido e fique bonito, né? Então são esses cuidados nas configurações que a gente precisa ter para a gente ter um vídeo bem bacana. Então agora a gente vai falar sobre a variedade de esportes. Então é muito importante que você tenha o básico, que é saber configurar a câmera da maneira correta, né? Do jeito que você quer, que você queira que seu filme fique para cada esporte. Então você vai adequar a sua câmera para cada esporte, para cada momento do dia, para se estiver claro ou estiver escuro, porque você quer imaginar, eu quero essa imagem mais assim, mais assado, então você vai adequar a sua câmera de acordo com cada esporte, né? Então vamos começar com o meu queridinho, com o best friend de muita gente, que é o futebol. Vamos começar com o futebol, né? O que eu aconselho no futebol? Primeiro vamos falar de foco, né? Que você utilize o AF contínuo, né? Então você vai lá na sua câmera, nas configurações, da sua lente e tudo mais, coloque em foco contínuo. Porque para que ele consiga capturar o seu personagem, para que ele possa percorrer e atravessar, né? Ele percorre e atravessa alguns personagens e não perca o foco. Então eu aconselho que deixe esse foco no AF, primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto de trabalhar com 60 FPS por segundo. Já trabalhei com 30, trabalhei com 24, trabalhei com 120, mas começa com, se sua câmera tiver essa possibilidade, começa com 60, para você ter uma variação bem interessante, né? Então isso vai te dar mais fluidez, vai te dar mais certeza e tenha estabilização. Resumindo, tem um tripé, que é mais adequado. Eu já vi gente de clubes grandes de futebol utilizando monopé. Não gosto muito, tá? Por quê? O que acontece? Quando você vai virando o monopé, ele não te dá uma linha de estabilização frequente. Ele vai variar. Então você perde o centro do eixo, né? Então assim, eu acho que fica meio estranho. Então o ideal, se você tá com um tripé mais pesadinho, eu acho que pra mim é muito importante. Eu trabalhei com tripés muito ruins, que aí você ia assim, ele dá uma balançada porque você tinha que virar bruscamente, e o futebol ele tem muito aquela coisa do holy shutter, né, que a imagem começa a gelatinar porque você vira bruscamente. Então o ideal é que você tenha essa estabilização no tripé, que você movimente melhor todo esse espaço, que é muito importante para que você possa acompanhar, né? Porque qual que é a grande questão? O futebol, você vem em movimento com ele e tudo pode acontecer. Ele pode tocar, pode chutar, alguém pode bloquear a bola e ir pro outro lado. E eu sempre aconselho, fique olhando, né? Fique olhando muito no seu visor.
Não tire a cabeça, porque o momento que você tirou a cabeça pra olhar o que aconteceu, acabou. Então, fique cravado aqui, tenha uma abertura, abra mais, se você tiver com a lente zoom, abra mais esse espaço, se tiver com a lente fixa, afaste mais, tenha mais campo, né? Mais espaço para você movimentar, que se precisar depois você dá um crop digital lá na área de editar. Tenha mais espaço, por mais que você vai deixar seu personagem um pouquinho menor, que vai acontecer? Pode ser que, por exemplo, ele toque a bola e vai para o outro lado, então você acaba perdendo ele de vista, né? Ou então perdendo na bola, que acontece muito, aconteceu comigo também, tá? Você tá acompanhando a bola, você vai, aí o goleiro espalma, aí você tá no goleiro, a bola volta muito rápido, desculpa o microfone, a bola volta muito rápido e quem chuta a bola, você não pega o chute. Já aconteceu comigo, você não pegar o chute. Então assim, você bate e volta, a bola vem e não dá tempo de você acompanhar. Então o que acontece? Manter um pouquinho aberto, porque quando se bater um goleiro, o goleiro dá o rebote, acaba que a bola volta e você tenha mais segurança, tá? Então é o que eu aconselho, mantenha-se um pouquinho mais aberto, 60 FPS, a velocidade que eu trabalho acima de 640, tá? É muito importante trabalhar acima de 640. E pelo menos para jogos ao vivo e tudo mais, um treino, um negócio que dá para você movimentar mais, beleza. Agora, o jogo valendo 640 FPS por segundo, uma lente um pouquinho aberta ali, mais ou menos uns 50 milímetros, né, um pouquinho mais aberto, afasta mais. No futebol ele tem uma marcaçãozinha ali entre o escanteio e uma marcaçãozinha, fica mais ou menos ali, um pouquinho mais atrás, né? Um pouquinho mais sentado, angulação maior. Se não puder ficar sentado, deixa o tripé um pouquinho mais embaixo para você ter a angulação, para você ter por mais que fique um pouquinho mais distante, os personagens ficam um pouquinho maior. Então é o que eu aconselho dentro do futebol. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre futebol, que eu gosto muito, que eu trabalhei muito tempo com isso. Depois eu vou fazer um vídeo a gente falando sobre como filmar no futebol, dando detalhe, onde posicionar a câmera e tudo mais, que vai ser bem legal. Beleza? Vamos pro próximo? Basquete. Vamos falar de basquete? O que acontece? O basquete ele tem algumas peculiaridades interessantes, né? Normalmente são lugares escuros, tá? As quadras... Vamos tratar de basquete e vôlei, né? São lugares escuros. Então, assim, dentro desse aspecto, é muito complicado você manter uma velocidade muito alta e o basquete é mais tranquilo em termos de velocidade, porque é a condução da bola e você acompanha o personagem. Também, a maioria dos esportes, conselho, tá, pessoal? Mantenha o seu foco contínuo. Esporte é foco contínuo. Dependendo de um ponto ao outro, de um arco e flecha, mas beleza. Mas a maioria é contínuo para você poder acompanhar. Então a velocidade ali, você vai ter que diminuir a velocidade. Isso pode ser um problema. No basquete até que não, sabe? Você pode diminuir um pouquinho mais para você acompanhar. Você vai ter um pouco mais de perca de detalhe, mas querendo ou não, vai ter um pouco mais de blur, né? Por conta do movimento, mas no basquete é mais tranquilo. No vôlei é mais complicado porque é muita velocidade. Ó, o braço bate numa velocidade muito grande. Eu tô filmando aqui em 24, em 40 frames por segundo, 24 frames por segundo, com velocidade 1/48. Então, assim, você vê que, ó, a gente perde um pouco de fluidez, né? Você tem essas informações, não dá pra ver com nitidez todos os movimentos do braço. Então, querendo ou não, você vai perder um pouco dessa velocidade. E são dois esportes que é o ideal para se filmar eles você tá sentado ou no chão, no banquinho e tudo mais, para que você tenha esse movimento de grandeza. Porque acontece,
O basquete, principalmente, o ideal de você ficar é atrás das tabelas, né? Porque você tem, quando você vira a câmera para cima, você tenha todo o círculo do aro para você pegar essa bola entrando e para você ter esse movimento de pegar de um lado e do outro. Tem a tabela que atrapalha um pouquinho na movimentação para você ver o personagem que está de lá, mas você tem que escolher um lado e tudo mais para que a gente tenha maior consistência de qualidade, tá? De vídeo e tudo mais. Acompanha, tem essa movimentação. Tem uma lentezona interessante nesse caso, para você ter esse movimento de o personagem às vezes está longe, o personagem está muito perto, né? Esse é um detalhe também do futebol, mas é menos, mas assim, no basquete tem muito disso. O vôlei também tem essa questão de estar longe, estar perto, só que a maioria das vezes você vai pegar muita coisa numa distância padrão. Eles vão estar muito distante. Então, por exemplo, tem as posições frequentes, então você sabe que vai variar. Por exemplo, se você fica numa posição ali, você está ali focado no oposto, que faz essa transição do fundo da quadra para frente da rede ali. Então, essa movimentação você já tem, e por mais que rode os atletas, você já tem aquela frequência ali, né? Você vai filmar o central. O levantador é o mais complicadinho porque ele normalmente não é muito alto, ele é um pouquinho mais baixo e ele vai estar ele vai atravessar dentro dos pontos, né? Mas de toda forma é sempre bom observar e um pouquinho mais abaixado, deixar um pouquinho mais aberto, porque o vôlei também tem aquela questão, porque assim, quando o levantador tá aqui, ele empurra, aí ele vai enganar, o adversário vai enganar você, então você não sabe se o levantamento dele é pra cá, pra lá, se é pra trás. Então, deixa um pouquinho mais aberto, porque essa movimentação do braço, quando ele faz isso aqui, ó, acontece muito isso aqui, ó, no vôlei. A bola fora do quadro, a mão fora do quadro. A mão é muito importante. E a mão é um negócio muito complexo, porque a bola, quando bate, por você acertar esse movimento da bola batendo na mão é muito complicado. Então, muito cuidado, deixa um pouquinho mais aberto, que é muito importante. E o basquete também tem disso, na hora do arremesso, tá? Para você poder acompanhar a bola, a trajetória de uma maneira bem legal. Beleza? Tô correndo, tá ótimo. Vamos que vamos pro próximo. Vamos falar aqui de um queridinho do país, que é a corrida de rua. Diga-se passagem, preciso voltar, gosto muito, pratiquei bastante, né? Pratiquei bastante corrida de rua. A corrida de rua, vamos esquecer a largada, né? Que é aquela zona, aquela loucura. Mas a corrida de rua é um processo que tem duas maneiras. Ou você vai acompanhar alguém, né? Você vai acompanhar alguém, que normalmente nas transmissões tem uma moto, o câmera, ele vai de costas, filmando e acompanhando esse atleta. Ou você vai pegar uma cobertura geral, digamos que vai pegar uma cobertura geral de um evento, né? Então, o ideal é que você esteja num ponto, voltando a falar, lente zoom é fundamental, porque vai ter atletas muito próximos, atletas muito longe, e a galera vai estar passando, principalmente no começo, mais no meio pro final, tem-se uma distância que vai se aumentando, mas assim, o ideal nesse ponto, você pode usar até um foco, não precisa usar o tanto contínuo, dependendo do meio da prova para frente, tá? Porque aí você tem um foco único, você mantém naquela pessoa, o foco solo você mantém naquela pessoa, ele continua, né? Mas assim, continua no contínuo que é sucesso, beleza? Então assim, não tem muito o que falar, né? Normalmente eu gosto de trabalhar um pouquinho mais embaixo, mais sentado, para você acompanhar. Aberturas maiores, aí normalmente as corridas são de manhã, você tem mais luz, as coisas estão começando cada vez mais cedo, né? 6, 5 da manhã, mas assim, melhor que trabalhar à noite, para você ter essa questão das luzes. Então o que eu aconselho pegue detalhes, tá? Detalhe do pé, do rosto, da mão, do movimento, do esforço, suor, tudo mais, e é muito acompanhar, né? E tentar ir mudando de ângulo para você ter variedades de angulação, porque não fica muito de baixo para cima e tudo mais. A angulação de 45 graus ali o tempo inteiro também não é interessante. Então assim, para você ter essa variedade de informações e tudo mais,
E as corridas também tem aquela questão Aí eu vou num ponto, tá? Que é a questão de luz. Normalmente a gente bota a velocidade muito alta, né? Então assim, brinca com essa velocidade, abaixa um pouquinho, deixa dar um pouquinho mais de blur para dar uma movimentação, ou então deixa um pouquinho mais com velocidade para ficar um pouquinho mais de nitidez, mais duro para você ter, varia a sua abertura, né, para você ter possibilidade de foco. Porque acontece, quando você tiver muita gente, o ideal é que esteja mais fechado, tá? Porque você consegue focar melhor. Uma abertura mais alta, você consegue focar melhor e pegar mais gente ali. Porque às vezes vai passar um na frente do outro e sua câmera, dependendo da sua câmera, vai ficar louca procurando foco. Então essa é a minha dica de corrida de rua, tá? E corrida de rua é muito experimental, né? Você vai ter possibilidades e possibilidades. O padrão normalmente é o mesmo. Dependendo da a rua for bonita ou não e tudo mais, tenta escolher uma ruazinha mais bonitinha para pegar. Aberturas maiores, F2.8, elas ajudam nesse desfoque, né, para esconder essas ruas mais feias e tudo mais. E tente pegar detalhes fechadinhos também que vale muito a pena, né? Eu acho que esses detalhes de esforço, detalhe do pé pisando, se você tiver 120, trabalhe 120 para ter esse detalhe. Você não vai ter tanta movimentação, rapidez, porque dependendo do atleta também, né, claro. Mas assim, se for filmar os primeiros, foca 120, se não 60. É um esporte que dá para variar entre 30 e 24 para você ter uma mudança, né? Uma mudança de fluidez no seu vídeo, para dar agilidade, fluidez na edição e tudo mais, dar velocidade, dar tempo. Então é um esporte bem bacana. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar um pouco sobre natação. Depois a gente faz uma segunda parte falando de outros esportes. Esportes aquáticos em geral. A natação é bem complexo, tá? Porque assim, se você estiver no campeonato, se você tiver autorização, esses dias eu fui no campeonato e não tinha autorização para filmar, e é bem complexo, eu tive que ficar um pouquinho longe, né? E a natação, ela também requer uma velocidade muito alta, porque o que acontece? Quando o atleta bate a mão, ela bate e gera uma barreira de água. E muitas das vezes ele tá com o rosto muito submerso, né? Ele vai levantar aos poucos para respirar para um lado e para o outro, e você não vai ter essa fluidez, essa percepção do atleta o tempo inteiro. Então você vai ter que brincar muito com isso, né? Você vai ter que brincar na largada, na chegada, ele atravessando de um ponto ao outro. Normalmente as piscinas olímpicas são... as piscinas olímpicas são de 50 metros. As semi-olímpicas são de 25, então ficam bem distantes do seu ponto, né? Então assim, por mais que você dê zoom, o objeto fica longe. Então o ideal é que trabalhe em velocidade um pouquinho mais altas, tá, pessoal? Um pouquinho mais alto, mais fechado, com a abertura um pouquinho mais fechada para você ter mais nitidez, tá? E cara, o slow é legal, mas nem assim... É legal na largada, em alguns momentos. É bom ter, mas não exagera, tá? Porque assim, por mais que tenha velocidade ali, não é uma velocidade muito alta. Então, eu acho que é ideal trabalhar com 30 ali, fazer alguns takes com 30 para pegar esse processo de velocidade. É bem interessante, um esporte muito atípico, tá? Isso tudo eu tô falando, gente, também os outros esportes valendo, tá? Ao vivo, durante uma competição e tudo mais. Se for fazer uma produção, como eu fiz recentemente, fui fazer uma natação com crianças, eu pude ficar debaixo da água, utilizar uma câmera uma câmera aquática que você vamos de novo, uma câmera de ação, né, Action Cam, que você possa usar debaixo da água, que, né, pega um take e tudo mais, aí beleza, faz todo sentido, mas valendo na ação para cobertura de evento. Então assim, o que eu aconselho é que tenha mais fechadinho, seja mais direto, usa 30 fps por segundo para dar movimento, para dar rapidez, porque é um esporte muito complexo, tá? Muito difícil de filmar, muito específico.
Não conheço muita gente que seja especialista só disso, né? Já conheço de futebol, de corrida e tudo mais, mas natação é um negócio muito complexo. Então sempre observe isso, tá? Sempre observe isso. A sorte que a grande maioria das vezes é de dia, tem muita luz, tem muito detalhe. Então assim, só que normalmente o fundo é tudo azul. Azul. Então você tem que controlar essa questão das cores, né? Do balanço de branco dessa cor, para não ficar muito azulado ou não ficar muito amarelado. Então assim, deixar um tom neutro, mas, tentar achar esse tom um pouquinho interessante, né? Porque às vezes 5.600 ele deixa muito amarelado. Então é um esporte muito complicado. Então eu aconselho 30 FPS, faz uma ceninha ou outra de 60 que você ganha um slow bem bacana. Beleza? Ufa! Eu poderia falar mais esportes aqui, tênis, luta, atletismo, né? Eu falei de corrida de rua, mas atletismo de forma geral. Mas assim, é só um ponto de partida, tá? Para você observar que cada esporte tem sua peculiaridade, tem seu jeito de filmar, seus detalhes, suas visões. Eu aconselho ir buscar referências, né? Busque informações para que você tenha mais referências de como, principalmente transmissão ao vivo, né? Como é que a transmissão mostra aqueles detalhes, o que é importante ali, né? Então, assim, a partir desses detalhes, você sabendo essas informações, por isso que é muito importante você ter referências, né? Então, por exemplo, para quem quer trabalhar com produção de visual esportivo, assista esporte, assista. Ah, mas não gosta de beisebol, assiste. Ah, não gosta de... beisebol é mais difícil de ter aqui no Brasil, né? Mas assim, você vê como é que eles se comportam, como é que é o detalhe da mão, do esporte que é muito longe, do futebol em si. Mas por mais que você veja como a transmissão, veja também como eles fazem e como você pode fazer um pouquinho diferente, né? Um ângulo diferente que seja interessante para mostrar o atleta, mostrar o evento, mostrar todo esse aspecto que seja muito interessante. Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Esse é um ponto de partida pra gente falar sobre configurações de câmera para filmar esporte, tá? Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente está postando aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram, @filmmakeresportes, que é muito importante. Aqui a gente fala muito sobre como produzir conteúdo esportivo. Beleza? Então um grande abraço pra todo mundo. Qualquer dúvida manda aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo pra rapaziada, que eu vou continuar publicando aqui pra vocês. Beleza? Tamo aí desenvolvendo. Um grande abraço, valeu. Até mais.